Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Gestão de Transportes, um canal específico para quem é do setor de transportes, e hoje eu vou falar especificamente para você que é profissional de transportadora. Vem comigo! No tema de hoje nós vamos aprender sobre KPI e, claro, sair daqui com uma consciência da importância de se criar uma cultura organizacional para a sua transportadora. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, o que é que você vai ver comigo aqui nesse vídeo hoje? Vamos lá! Primeiro você vai entender o conceito sobre KPI, a importância da análise dos KPIs, a frequência com que você deve analisar, qual a relação da comunicação com os KPIs, características de um bom KPI, coerência na mensuração dos dados de um KPI, também a diferença entre KPI e métrica, que muita gente não sabe nem que existe essa diferença, isso é importantíssimo. Classificação dos KPIs, vamos ver alguns tipos práticos e, claro, como não poderia deixar de ser, aqueles KPIs são importantíssimos para você ter na sua transportadora. Portanto, um conteúdo riquíssimo preparado especialmente para você que é profissional de transportadora. Vamos lá? Então, o que é KPI? Do inglês significa Key Performance Indicator ou indicadores-chave de performance. Trata-se de uma ferramenta utilizada para você analisar, fazer gestão dos principais indicadores ou informações da sua empresa. Eles são muito populares em alguns setores, por exemplo, financeiros, ou até mesmo nos indicadores econômicos, como alguns que nós conhecemos, IGPM, IPCA, esses são chamados KPIs. Agora vamos entender como os KPIs podem elevar o patamar da sua transportadora. E o primeiro tópico é a importância de você acompanhar os KPIs e a frequência. O primeiro ponto é entender que as transportadoras que já têm a cultura, o hábito, de periodicamente acompanhar, ter seus indicadores, têm a maior probabilidade de serem mais bem-sucedidas do que aquelas que não fazem muito. Infelizmente, no meio de transportes, a gente sabe que é uma cultura ainda que envolve poucas empresas. Esse é um dos objetivos deste canal, fazer com que você desenvolva uma cultura organizacional para que você olhe para os seus indicadores, escolha os bons indicadores e tome decisões assertivas. É justamente essa cultura organizacional que você precisa colocar na sua transportadora, proporcionada pelos KPIs, é que vão permitir que cada gestor avalie os processos, enfim, dos setores em particular, de maneira que vocês vão poder avaliar a empresa como um todo, e isso efetivamente vai fazer toda a diferença entre o sucesso ou o fracasso da estratégia adotada pela organização, no caso, a sua transportadora. Vamos começar pela periodicidade, que é um dado importante. Primeira coisa, quando você for criar um indicador, é importante que você tenha em mente que vai precisar acompanhar com frequência, e essa frequência poderá ser diária, semanal, quinzenal, mensal. É importante que você tenha isso. Além da periodicidade, você não pode esquecer. Vou criar este indicador e vou analisar com frequência. Tá? Pode parecer óbvio o que eu estou falando aqui, mas muitas vezes as pessoas criam os indicadores, simplesmente engavetam ou colocam numa parede e não explicam para ninguém. A ideia aqui é que você tenha um indicador e verifique a frequência com que você vai estar avaliando. Um bom exemplo disso, por exemplo, o indicador de faturamento. É normal que você faça uma análise mensal de qual foi o faturamento da sua transportadora. Um outro indicador são as vendas realizadas por um vendedor. Esse, normalmente, você vai querer analisar diariamente. Percebe? Então isso que é importante. Vai criar um indicador, verifica muito bem qual é o tipo de periodicidade que você vai precisar para fazer esse acompanhamento. Bom, aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas e aí qual é a ferramenta que eu utilizo para avaliar KPI? Olha, hoje no mercado existem as mais diversas, mas desde as mais simples como Excel, o pessoal usa bastante, como Power BI ou mesmo Tableau. Mas independente de qualquer coisa, não se preocupa com isso agora, se preocupa com o conceito. A criação, a elaboração do KPI independe de qual ferramenta você vai utilizar. O importante é que você tenha esses conceitos em mente. O primeiro aqui é a frequência, tá bom? Mais adiante, não nesse vídeo especificamente, mas em outros, eu vou me aprofundar um pouquinho mais dando exemplo de como é que você pode utilizar o Power BI, que é mais popular.
tão popular quanto Excel, só que mais poderoso, tá bom? Sobre a comunicação. Em todos os lugares, a comunicação sempre foi muito importante. Por exemplo, no gerenciamento de projetos. Nos KPIs, acaba não sendo diferente. Você já vai entender o que é isso. Eu estou cansado de frequentar empresas, né, transportadoras, algumas transportadoras, e muitas vezes, você deve ter visto também, tem aqueles quadros cheios de indicadores e muitas vezes nas paredes também. E assim, você pergunta para as pessoas o que significa aquilo ou quem acompanha aquilo e a resposta, infelizmente, é eu não sei do que se trata. Colocam aí simplesmente para as pessoas saberem que existe. E não é isso. O indicador ele só vai poder te auxiliar se todos os envolvidos estiverem sabendo dos apontamentos feitos por ele. Por exemplo, o indicador que aponta os custos operacionais de um determinado setor só vai poder surtir algum tipo de efeito se a equipe estiver sendo informada dos apontamentos daquele indicador. Caso contrário, não vai adiantar de nada. Se você cria um indicador, coloca na parede, informa para ninguém, não faz acompanhamento ou engaveta, não faz sentido. Daí vem essa importância da comunicação. Todos os envolvidos precisam saber da evolução e dos apontamentos feitos por um indicador. Agora, as características de um bom indicador. Você não pode esquecer nunca de quando você vai criar um indicador, considere isso por favor. Ele precisa ser objetivo, por exemplo, quero avaliar o custo médio por região, ponto. Ele deve ser de fácil entendimento, pelo amor de Deus, tem que ser mesmo. Você fala assim, tá, mas é óbvio isso aí? Não, não é. Eu já vi também situações em que as pessoas criam indicadores tão complexos que elas mesmas, as próprias pessoas que criaram, não conseguem analisar aquilo. Então ele precisa ser de fácil entendimento. Por exemplo, eu quero olhar para aquilo e entender rapidamente, bater o olho e já verificar que naquela região ali o preço está mais alto. Ponto. Simples assim, tá bom? Ele precisa estar alinhado com a estratégia. Por exemplo, entender porque o custo médio para uma determinada região está muito alto. Ponto. E ele deve estar alinhadíssimo com o setor ou com o item que você efetivamente quer pesquisar. Nesse exemplo que eu estou dando, você quer avaliar o custo médio de uma determinada região ou das regiões. Então não inventa moda, não coloca mais nada. É isso que você quer ver, tem que ser objetivo, tá bom? Coerência para mensurar resultados. Nesse tópico eu vou dedicar um pouco mais de tempo porque é importantíssimo. Sem isso aqui, ou melhor, com isso aqui as pessoas costumam se perder bastante. Vamos lá para você entender melhor. Quando a gente fala de coerência para avaliar resultados, você precisa considerar o seguinte, um dos pontos. Você precisa considerar indicadores que despertou seu interesse na verdade. Por exemplo, você pode de repente pensar no indicador que vai medir as cotações que vão vir na verdade do seu site, ok? Você dedicou um tempo, criou esse indicador, mas o seu site ainda está em construção para esse fim. Ele sequer está preparado para trazer essas informações. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você primeiro precisa se preparar para medir aquilo que efetivamente já está pronto. Dedique tempo em criar indicadores sobre coisas que já existem, coisas que você percebe que precisa melhorar, ou coisas que já estão bacanas, mas que requer uma certa atenção, né? Até que as coisas futuras saiam. Quando chegarem, se for um projeto, tudo bem. Mas se não for, se você tiver outras coisas para fazer, dedique tempo para que você tenha coerência naquilo que você vai avaliar. Quer ver um outro exemplo dentro desse contexto? A gente chama de métricas de vaidade. Por exemplo, é importante, é bacana saber que seu site, o site da sua transportadora, ele recebe vários acessos aí, né, via Google, por exemplo, e que ele é muito popular nas redes sociais. É ótimo. Mas entenda, essas informações por si só, por isso que a gente chama de métricas de vaidade, né, você fica feliz em saber que seu site tem muitos acessos, mas essas métricas por si só, elas não vão permitir que você faça nenhum tipo de melhoria na empresa, não te mostram nada efetivamente que possa ser melhorado, enfim, por isso que eu digo aqui, mais uma vez, você precisa escolher indicadores, que você olhe para aquilo, melhore o que está bom e faça ajustes naquilo que precisa de maior atenção, né? A grande sacada dos indicadores é essa. Entenda que o indicador ele vai sempre te levar a fazer boas escolhas, escolhas inteligentes. Um bom KPI só será útil se te ajudar a alcançar os pontos
para chegar no seu objetivo. Caso contrário, acaba não fazendo nenhum sentido. Eu vou te dar mais um exemplo. O que é mais inteligente? Você avaliar um indicador que te apenas aponte ali as cotações realizadas no período, ou você analisar um outro que vai te mostrar das cotações registradas no período, quantas foram recusadas, quantas foram fechadas, quantas estão aguardando, por exemplo, o retorno do cliente para fechar, dessas recusadas, quais foram os principais motivos, percebe? Então essa segunda opção com certeza vai te dar vários indicadores, né, várias informações para que você comece a fazer, a ter uma linha de ação, ok? Portanto, observe bem, essas escolhas inteligentes é que vão fazer você ter suporte à tomada de decisão. Agora vamos entender a diferença entre KPIs de volume e de eficiência. Nesse caso o conceito é bem simples. Os indicadores de volume, os KPIs de volume, são aqueles que apontam números. Por exemplo, quantidade de cotações feitas no período. Já os indicadores de eficiência, esses vão sempre indicar percentuais. Por exemplo, quão eficiente você está sendo na realização das suas entregas. Por exemplo, 60%, 70%. Quando indica um percentual, esse é um indicador de eficiência. Para resumir, o indicador de volume vai sempre apontar em números, já o de eficiência vai apontar sempre em percentual. Essa é a diferença clássica. Agora, a diferença entre KPI e métrica. O problema é que muita gente não sabe a diferença entre essas coisas e acaba utilizando como se fosse a mesma coisa. Isso pode impactar negativamente a implementação da estratégia no KPI. Por isso, nós vamos trazer aqui a diferença entre esses dois caras. Vamos entender. As métricas permitem monitorar, mensurar e gerir estratégias, enquanto os KPIs indicam o resultado de uma ação, de uma forma percentual ou numérica. Resumindo, as métricas são as informações do resultado bruto e os indicadores, ou KPIs, são definidos pelos gestores para justamente analisar a performance da organização, levando em consideração essas métricas. Vou pegar um exemplo bem simples, bem tradicional. Métrica poderia ser pagamentos e recebimentos. Já o KPI, o fluxo de caixa. Ou seja, o KPI vai trazer sempre informação mais valiosa para a sua organização. É o que vai de fato indicar o que você tem que fazer. Melhorar o que já está ótimo ou dar uma atenção e corrigir aquilo que não está tão legal assim. Agora vamos entender a classificação dos KPIs, em pelo menos dois, estratégicos e operacionais. Os KPIs estratégicos estão relacionados com a fase de planejamento da sua transportadora. Eles são mais abrangentes, eles não olham muito para os detalhes. Um bom exemplo disso é o resultado operacional de uma empresa, o faturamento bruto, aquele que você analisa antes de tirar as despesas e receitas, por exemplo. Já os KPIs operacionais, esses avaliam o andamento das rotinas, tendo como base os KPIs estratégicos. Um bom exemplo do KPI operacional seria, por exemplo, o tempo médio que se leva para carregar uma carreta. E agora vamos ver alguns tipos práticos de KPIs. Dois exemplos práticos de KPIs operacionais seriam o seguinte. Qual o tempo médio que você leva para carregar uma carreta de transferência? Ali na doca, por exemplo. Ou outro, quantos volumes são manuseados por hora por uma determinada equipe, seja na esteira ou até mesmo naqueles carrinhos. Esses seriam exemplos, bons exemplos de KPIs operacionais, aliás, até bastante comuns. Agora vamos a alguns tipos práticos de KPI e vamos começar pelo KPI de produtividade. Esses caras normalmente vão medir ao longo de um período a capacidade produtiva de recursos iguais em situações diferentes, justamente para que você saiba qual é a produtividade de cada um. E vamos com um exemplo prático aqui dos transportes. Vamos imaginar que você tem dois veículos com a mesma característica e os mesmos se deslocam para regiões diferentes. O A vai para a região central e o B vai para uma região mais periférica ou até mesmo para o interior. Com os dois recursos iguais, o que foi para o centro tende a ter uma produtividade melhor. E por quê? Justamente por conta da dificuldade de estacionar, da restrição em circular. Já aquele que foi para o interior, por não ter as mesmas restrições, tende a ter uma produtividade maior, seja de coleta ou seja de entrega. Então, de forma resumida, esse KPI vai permitir que você meça os seus recursos
o mesmo recurso em condições diferentes, justamente para você saber a produtividade e, é claro, tomar ações em cima disso, ok? Indicadores de qualidade, esses eu vou dizer para vocês que toda transportadora deveria adotar. E por quê? Porque ele efetivamente tem um olhar melhor para a qualidade. O OTIF é um bom exemplo disso, é o famoso on time in full, ou seja, entregas feitas no prazo sem nenhum tipo de problema. Traduzindo melhor, você vai lá e faz as entregas no prazo e mesmo aquelas que eventualmente tiveram pequenos problemas, mas que o cliente ainda recebeu com ressalva, esses saem da estatística e, portanto, a sua entrega é efetivamente em cima daquele que não teve nenhum problema. Esse é o OTIF. E aí, um bom exemplo disso foi um vídeo que eu gravei há algum tempo atrás, mas que eu dei exemplos, detalhes importantes de como é que funciona o OTIF e como é que ele vai te ajudar a se diferenciar da concorrência. Dá uma olhadinha nesse vídeo para você ver que bacana. Indicador OTIF. Basicamente o conceito é on time in full, sendo que on time são as entregas realizadas no prazo, in full, entregas realizadas no prazo, porém sem nenhum problema. Vamos entender com dois exemplos. Imagine que você foi fazer uma entrega para o seu cliente, chegou lá, ele percebeu que a embalagem estava variada, apesar disso, ele recebeu com uma ressalva. Ou seja, você fez a entrega no prazo, porém com problema. Outra situação, você também foi fazer uma entrega lá no cliente, chegou, ele percebeu que estava faltando de repente apenas um volume. Apesar disso, ele recebeu com ressalva e, portanto, você fez a entrega no prazo com outro tipo de problema. São ocorrências que a gente chama. Essa que é a diferença do OTIF. Ele analisa as entregas que você fez no prazo, porém excluindo problemas como esse que eu acabei de falar. E essa é que é a grande diferença. O OTIF, diferente do On Time Delivery, ele olha para as entregas que você fez no prazo sem nenhum problema, ou seja, tem um olhar maior de qualidade. Além da performance, ele visa a qualidade. E aí é que enche os olhos do seu cliente. Imagine que você estivesse participando de uma concorrência e você se apresentasse como o seguinte: olha, a minha logística ela avalia a minha performance como OTIF. E tivesse uma segunda empresa que dizendo o seguinte: olha, eu avalio a minha performance com um on-time delivery. Qual das duas empresas que encheria os olhos do cliente? Com certeza a sua, por utilizar o OTIF. Vamos ter um entendimento melhor com outras duas visões. Vamos pegar essa primeira visão aqui, que é uma visão do OTIF por mês. Veja essas duas colunas aqui, a da esquerda em azul, representando 83,33% das entregas feitas no prazo, e do lado direito essa em cinza, representando 66,67%, portanto esse seria o OTIF. Ele está aqui, na verdade, apontando que você, embora tenha feito em janeiro 83,33% de performance, ou seja, de entregas feitas no prazo, na prática, excluindo as que tiveram algum tipo de problema, teve uma performance de 66,67%. Veja uma outra visão. Esta visão por cliente, representada aqui no meu exemplo como o cliente 12. Na coluna do meio você tem 79 entregas feitas no prazo. Na direita, representada aqui em laranja, 8 entregas que foram feitas no prazo, mas tiveram algum tipo de problema. E mais para a esquerda, em azul, 71 entregas, ou seja, o seu OTIF. Então, de maneira muito tranquila, dá para a gente já entender aqui o conceito. Das 79 entregas feitas no prazo, se você subtrair as 8 que tiveram um tipo de problema, você vai ter, na verdade, 71 entregas feitas no prazo. Então, essas duas visões passam exatamente como é importante você ter alguma coisa que te diferencie da concorrência e que passe para o seu cliente um olhar mais bacana, um olhar focado em qualidade. Então tá aí, dois exemplos, um focando na análise do OTIF por mês, o outro com a visão para cliente, e ele tem outras variações. O fato é que ele faz com que você vai se diferenciar da sua concorrência. Se você se apresenta ao mercado dizendo o seguinte: olha, além de tudo que eu te mostrei aqui, que é transporte, etc, etc, a minha prestação de contas daquilo que eu entrego para você é baseado no OTIF, porque a minha transportadora tem um olhar voltado para a qualidade. Se você alinhar esse discurso com o seu comercial e de fato entregar isso, incorporar isso aqui na sua consciência operacional, né, no seu método de trabalho, eu tenho certeza absoluta, você com a sua transportadora vai se diferenciar de muita gente aí que usa um time delivery, que não é ruim não, mas nós vamos até falar um pouquinho adiante,
mas não tenha dúvida de que esse aqui é visto como diferente no mercado. Indicadores de lucratividade. Esse aqui o conceito é relativamente simples, né? Basicamente você vai calcular ali a porcentagem, sua lucratividade entre as receitas líquidas e a bruta. Por exemplo, sua transportadora foi lá e vendeu 300 mil reais de frete e teve como lucro lá 30 reais. A lucratividade vai ser de 10%. Resumindo, lucratividade é igual a receita líquida dividido pela receita bruta vezes 100. É assim que você calcula, bem bacana, bem simples. Vamos adiante. Agora chegamos no ponto mais alto desse vídeo, ou seja, os indicadores que eu acho que não podem faltar na sua transportadora. E vamos começar pelo gestão de vendas. Tão importante quando você tem indicadores operacionais que olha para tudo ali, né? Suas coletas, suas entregas, transferências, capacidade produtiva da equipe do armazém e assim por diante, é ter sim um olhar para as suas vendas. É importantíssimo que você tenha ali um indicador que vai te mostrar como é que está a evolução em relação aos clientes que a gente chama de prospects, né? Que não é cliente ainda, que foram contatados. E desses, quantos já receberam uma proposta, uma visita, estão em negociação, que fecharam ou que não fecharam e por quais motivos não fecharam. Tem um olhar ali que te mostre quantos prospects o seu vendedor conquistou, quantas visitas ele já fez. Enfim, você tem que estar acompanhando o tempo inteiro até para você fazer ajustes. Muitas vezes um cliente não fecha com você porque tem um concorrente ou atendendo mais rapidamente ou com preço um pouco mais baixo, e é justamente esse retorno, né, esse acompanhamento aqui é que vai fazendo com que você realmente tenha um olhar e vai fazendo com que sua empresa seja desafiada, porque trazendo novos clientes você vai estar incrementando novos processos, novas experiências e, claro, vai fazendo com que sua empresa se mantenha viva. Gestão das suas cotações, importantíssimo porque elas são na verdade uma extensão do seu comercial, mas apesar disso o mercado deu uma mudada e agora tem um fator novo, que são as cotações vindas do seu site. E se você ainda não tem um site ou se tem um site e ele não está preparado para trazer cotações, preocupe-se, porque com certeza absoluta você está perdendo uma fatia grande de clientes, portanto de fretes. Porque hoje, quando as pessoas querem fazer um transporte, onde é que elas vão procurar? Na internet, ok? E daí vem a importância de você ter aí um indicador, ou indicadores, enfim, que vão te permitir fazer uma gestão dessas cotações, mostrando das cotações realizadas no período, por exemplo, quantas vieram do seu site, quantas vieram da sua equipe de atendimento telefônico, depois das recusas, quantas foram recusadas, quantas foram aceitas e assim por diante. A partir daí, as cotações acabam nos falando algumas coisas para você do tipo, um cliente que pede cotações frequentemente sem ter tabela com você, por que não designar um comercial para ir lá e conversar com esse cliente, negociar uma tabela e fazer com que ele seja seu cliente? Uma outra informação importante e relevante que esses indicadores trazem é porque por uma determinada região ou por um determinado cliente você começou a perder cotação. Às vezes, um concorrente começou a vender com frete um pouco mais barato do que o seu, começou a atender em menos prazo, enfim, dá um sinal para que você tenha um insight e vá atrás disso. Portanto, não deixe de fazer a gestão das suas cotações, ok? Vamos lá! On-Time Delivery, né? Um indicador aí de performance mínimo que uma transportadora, qualquer transportadora tem que ter, não importa o jeito, ela tem que ter, porque no final das contas ela tem que prestar conta do que ela fez em termos de entrega para o cliente, ou seja, o que ela fez no prazo ou fora do prazo. Esse indicador, né, ele dá exatamente essa visão, quer dizer, esse indicador aí que eu estou te mostrando é o mínimo, é um exemplo, né, que vai permitir que você analise ali entre as entregas registradas no período aí, quantas você entregou no prazo, fora do prazo. E ainda, o ideal é que você tenha algumas variações, mostrando da mesma forma o que você entregou no prazo por região, no prazo por estado ou no prazo com um determinado cliente. Qual é a ideia? A ideia é que ele te dê insights e te demonstre o seguinte, por que é que eu não estou cumprindo, por exemplo, a meta com aquele determinado cliente ou para aquela determinada região ou ainda em função daquele estado. Claro que essa medida toda vai depender da sua operação, se você atende um estado com uma filial só, se você tem mais de uma filial por estado, não importa. O importante é que este cara aqui vai te dar
suporte para que você analise um quadro de entregas e tente entender por que é que você não está atingindo ou por que está atingindo, enfim, aquela determinada meta, tá bom? E só para contextualizar, sem ser repetitivo, eu quero fazer um parêntese aqui para comparar e dar a diferença entre o Time Delivery e também o OTIF, que eu já falei um pouquinho antes desse vídeo. O OTD, On Time Delivery, ele tem foco em analisar simplesmente a performance, ou seja, entreguei no prazo ou fora do prazo, ponto. Enquanto o OTIF vai olhar somente aquilo que você entregou no prazo, porém excluindo aquelas que tiveram algum tipo de problema. Portanto, ele tem um olhar maior de qualidade. Beleza? Vamos a mais um indicador importante: incidência de ocorrência. Ocorrência, todo mundo aqui de transporte sabe, é o motivo pelo qual eu não consegui fazer uma coleta ou uma entrega. E isso acontece todo dia e toda hora. O fato é que você precisa ter um olhar para isso, porque ocorrência é sinônimo de problema. Portanto, o que eu sugiro é que você tenha um indicador igual ou similar a esse aqui, que vai permitir que você meça, veja quais são as principais ocorrências que mais incidem na sua transportadora. Se você não olhar para isso, você não pode ter só um feeling, você tem que saber quais são, para aí você tomar ação em cima disso. Logo mais, na sequência aqui, eu vou trazer algumas variações dele que também são importantes para você. Vamos lá! Agora o indicador de ocorrências por cliente, ou seja, quem é o cliente que mais tem ocorrência e quais são essas ocorrências. Por que é importante? Conforme nós estamos falando aqui, ocorrência é sinônimo de problema. No indicador anterior eu falei que você precisava saber quais são as ocorrências que mais incidem e agora quem é o cliente que traz mais ocorrências. Bom, para isso você precisa ter um indicador conforme esse aqui que eu estou te mostrando, que vai te dar exatamente a quantidade de ocorrências, o cliente que te dá mais ocorrência e quais são elas. Para quê? Para que você avalie bem isso e entenda se de repente o problema é seu ou se não é. E eu vou te falar um pouquinho melhor disso no próximo indicador, que vai falar sobre as responsabilidades. Mas não se esqueça, olhar para o cliente e verificar quais são os principais problemas que ele te dá é importante, porque nem sempre o cliente que vem para você é um cliente que vai estar te dando lucro. Muitas vezes ele vem com operação diferente, sua operação não foi bem treinada, está desafiando ali, tem um gap ali e está te trazendo um monte de problema e não está te trazendo lucro, tá bom? Portanto, olhar para o cliente, para as ocorrências, é importante também. Vamos para o próximo. Indicador de ocorrência por responsabilidade. Bom, nós vimos até aqui a importância de saber as principais ocorrências, quem é o cliente que dá mais ocorrências, quais são essas ocorrências, mas é claro, você precisa também saber medir a responsabilidade de cada uma delas, porque afinal de contas, quando você assina um contrato lá com o cliente, uma das premissas é que você preste conta daquilo que você entregou no prazo ou fora do prazo. E claro, no cotidiano, naturalmente, todos os dias você vai ter ocorrências que são problemas. Agora, esses problemas são sempre da sua responsabilidade? Claro que não. E aí é importante você ter um indicador como esse que eu estou te mostrando aí, que vai apontar o que foi responsabilidade sua, responsabilidade do seu cliente, no caso emitente da nota, e também responsabilidade do destinatário, cliente do seu cliente. Porque afinal de contas nós sabemos que essas responsabilidades são sempre divididas. E se você não tem uma forma de medir isso e apresentar para o seu cliente, você acaba pagando o pato, que na verdade não é um problema só da sua transportadora, ok? Agora o indicador de faturamento, um cara super importante, porque afinal de contas é através dele que você vai avaliar como é que está a divisão do seu faturamento. Normalmente é uma pizza e daqui a pouco você vai ver, mas ele te dá alguns insights. Por exemplo, as transportadoras maiores costumam ter uma quantidade maior de clientes e aí ela é mais pulverizada. Quais são os meus maiores clientes, por exemplo? As menores têm um perfil de ter menos clientes e normalmente nesse bolo aí tem 1, 2 ou 3 clientes que detêm a maior fatia do faturamento. É bem comum isso em transportadoras menores. Nas grandes também, mas nas menores principalmente. E aí nós temos algumas questões. Esse tipo de indicador vai permitir que primeiro você tenha um olhar mais bacana, esses são os meus principais clientes e portanto, por eu ter uma certa dependência de faturamento com ele, deixa eu também ter um olhar melhor para ele, e aí uma estratégia operacional para isso. E ao mesmo tempo vai permitir que você comece a fazer um trabalho comercial
para que essa dependência, né, de faturamento vá diminuindo e se diluindo com o passar do tempo, porque isso é um perigo. Se afinal de contas você tem um cliente aí que detém 30%, 40% do seu faturamento e esse cara vai embora, com certeza absoluta você vai ter grandes problemas. E aí, esse indicador que eu estou mostrando aí para você te dá esse olhar muito bacana, né? Isso permite que você faça um acompanhamento diário de como é que está o seu faturamento, enfim. Diário eu não diria, porque o faturamento às vezes, né, ele é diário sim, mas ele ocorre quinzenalmente, mensalmente, mas independente de qualquer coisa, você vai conseguir ter um acompanhamento muito próximo de quais são os seus maiores clientes ou de como é que está a distribuição do seu faturamento. Bacana? Bom, e aí chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero sinceramente ter trazido alguma coisa relevante para você que é transportador, né? Que você possa começar aí a desenvolver essa consciência, essa cultura organizacional voltada aí para a gestão. Porque afinal de contas, né, nós vimos aqui a importância de você ter boas métricas, ter bons indicadores, ter escolhas inteligentes, fazer com que você chame o time, comunique, né, o que você espera daqueles apontamentos, fazer reuniões periódicas para que eles também saibam se estão acertando, se estão errando, né? Essas coisas realmente vão fazendo com que a sua transportadora melhore todos os dias. A ideia do indicador é fazer com que você melhore aquilo que está bom e que você faça ajustes para aquilo que não está indo muito bem. É como se fossem os nossos olhos, né? A gente começa a ter um olhar de cima para todos os setores da nossa transportadora. Bacana? E aí eu aproveito para pedir para que você se inscreva aqui no canal e também comente aqui se você tem indicadores, se você não tem, quais você gostaria de ter, para que a gente possa junto aqui ir melhorando cada vez mais esses conteúdos que eu vou trazer. Nos próximos vídeos eu vou começar a me aprofundar um pouco mais, né? Aqui eu te conscientizei, mas agora eu vou começar a me aprofundar um pouco mais, trazendo conteúdos de alta relevância do ponto de vista de gestão. O que eu quero com você, na verdade, é trazer essa consciência de que sim, se você quiser, você pode, tá? Eu vou trazer isso com bastante detalhe, tá bom? Muito obrigado para você que esteve aqui comigo. Mais uma vez eu peço encarecidamente, isso é importantíssimo para a gente trabalhar aqui no online, né? Que você comente, que você, enfim, nem que seja para você fazer críticas, né? Nem que você coloque, bacana, eu tenho isso e por esses motivos tais, ou realmente eu não tenho isso, as minhas dificuldades são essas aqui, ou eu gostaria de ter esses outros indicadores. Comenta, porque a partir daí a gente vai cada vez mais melhorando e trazendo conteúdos de alta relevância, alto valor para vocês, que é o meu grande objetivo aqui, tá bom? Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.